Muito bem, irmãos, eu quero convidá-los ao texto de Mateus, que lemos há pouco. Mateus capítulo 6, mas dessa vez apenas um verso. Apenas o versículo de número 9. Mateus 6, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Para isso aqui ser respeitado pela nossa interpretação, nós precisamos, no tempo que temos para um sermão de domingo, cuidar de apenas um verso. Não dá para esquadrinhar a oração de Jesus nos minutos que estamos aqui, é o que o conselho me dá, tá? Vou pedir mais para ver se a gente pode pegar mais versos para estudar. Mas a gente vai ficar apenas com esse verso, e meus irmãos, talvez seja mais do que a gente pode experimentar com totalidade na nossa maturidade de fé atual. Precisamos sempre aprofundar a nossa maturidade para desfrutar tudo que o Senhor tem nos proposto pela sua palavra e no Santo Espírito. Mas eu queria que você mergulhasse hoje nessas palavras. Nós vamos aproveitar a ocasião hoje que celebramos a vida dos pais. Essas datas, meus irmãos, são ocasiões em que nós temos uma carona para pegar, uma oportunidade para aprofundar algumas coisas, para celebrar aquilo que às vezes passa o dia, passa o ano e a gente não celebra. Deveria. Mas então, que nesse dia a gente de fato potencialize o valor que tem a perspectiva de um pai numa família. Sabendo que nossas experiências são limitadas, humanamente falando, quanto a isso, e a gente volta nesse assunto daqui a pouco. Mas antes de, então, pensar nas palavras desse texto, eu quero pensar com você alguns textos, agora vamos usar de vários, do Antigo Testamento, tá bom? Eu quero então ler Levítico. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui bastante texto, mas fique à vontade, tá bom? Eu vou ler Levítico 16 para os irmãos. Vários versos aqui, dentro do capítulo 16. Por exemplo, o versículo 2 diz o seguinte: Não entres no santuário para que não morras, pois aparecerei. Agora deixa eu ler o contexto desse verso. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-te-se-á com o cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, e então a vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa.
Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do propiciatório, aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. O sacrifício pelo povo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados da mesma sorte. Fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Até aqui. Irmãos, eu fiz questão de ler toda a instrução cerimonial que era realizada uma vez ao ano. Essas eram as instruções para o sacerdote entrar na presença de Deus representando o povo. Porque quem entrava na presença de Deus era o representante, não o povo diretamente. O povo entrava por meio das oferendas de sacrifício que eram feitas. E Deus as estabeleceu detalhadamente, como vimos aqui. Essas instruções não são de ninguém, senão do próprio Deus. É assim que você vai fazer para entrar na minha presença. E todas essas instruções têm uma nota grave e fatal. Para que não morras. Se algo fosse feito diferentemente do instruído, morte. Porque a presença de Deus é fatal. É sagrada a um ponto que a vida em pecado não suporta. Um Deus de glória fulmina pecado. A presença de Deus é intolerável fora da santidade. Completamente intolerável. Deus alerta eles várias vezes para que não morra, para que não morra. Deus não os deixa sem aviso. E em todo o tempo, o livro de Levítico quer nos mostrar o rigor da presença de Deus, a santidade de Deus. Isso fica muito claro passando por esse livro, que é um livro de tanta instrução cerimonial que não serve para hoje. As instruções da cerimônia não servem para hoje. Nós não fazemos mais essas cerimônias. Nós não entramos sequer no templo, não tem mais templo. Embora nós carinhosamente chamamos nosso espaço de culto de templo, é uma questão didática de referência, mas templo mesmo acabou. O templo hoje, realmente, é a igreja reunida, onde Deus se encontra com o seu povo na congregação dos santos, dos santificados. Mas o templo físico que Deus mandou que fosse erguido, esse acabou. E aqui era ainda tabernáculo, que era um apontamento para a ideia do templo. E Deus instruiu cada detalhe cerimonial. Deus instruiu o sacrifício como ele tinha que ser feito a partir de animais. Como é que o sangue tinha que ser manipulado. Como é que as ofertas, o fogo, a fumaça tinham que ser administrados na presença dele, para que fosse aceitável perante ele e ele respondesse. O fato é que tudo isso que parece não ter utilidade para hoje é extremamente útil. Porque Deus está nos mostrando base conceitual de uma verdade que não podemos abrir mão. Afinal de contas, o coração do livro de Levítico, o livro mais cerimonial de toda a Bíblia, é o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. O livro fala de rigor e impossibilidades, de um Deus santo diante de um povo pecador. Mas a proposta por trás dessa impossibilidade e desse rigor todo é uma proposta de se parecer com Deus. É Deus fazendo o impossível um convite. É Deus fazendo do rigor da lei
um caminho pavimentado para a nossa liberdade. Ele estava nos contando sobre o quanto a sua presença é preciosa e como que não há atalhos para a presença de Deus. Não tem como criar um caminho para Deus, não tem como manipular uma alternativa. Ou nós pegamos o único caminho possível que Deus mesmo pavimenta, ou jamais teremos comunhão com Ele. Agora, os irmãos sabem que o que perdoa pecado jamais foi bodes e bois, cordeiros ou pombas. A única coisa capaz de redimir o povo diante de Deus é o Cordeiro de Deus. Deus estava nos ensinando didaticamente, muito pacientemente, esta verdade e este caminho. Esta é a utilidade de aprendermos com os olhos postos em Levítico. A presença de Deus continua sendo terrível, no sentido de que Deus é santo, fogo consumidor, ardente em glória, perigo para todo ser humano e todo vivente. Perigo é Deus e a sua presença. No entanto, o seu sangue derramado em favor de pecadores torna esse encontro possível, e não apenas possível, mas um encontro de comunhão e amizade. É por isso que eu quero ler mais um pedaço da palavra de Deus para os irmãos, agora bem menor, mas em Hebreus, porque o autor aos Hebreus está falando sobre isso com aqueles irmãos daquela época. Eu quero convidar você ao capítulo 19, verso 23. Diz assim, Hebreus 19, verso 23. Não, não é não? Mas está na Bíblia, tá? Eu não vou conferir agora não. Mas os irmãos vão conhecer o texto agora que eu li, até me ajuda aí para localizar a referência. Isso que dá não decorar a Bíblia de cabeça. Tá? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Só estou te lembrando, esse texto você conhece bem. Intrepidez. O autor aos Hebreus está falando sobre o contexto de Levítico. Em outras palavras, ele está dizendo: atreva-se a entrar no Santo dos Santos. Eu sei que é um lugar fatal e mortal. Eu sei que a presença de Deus mata pecadores. Ela é hostil à vida corrompida. Mas a própria palavra, harmonicamente, de mão dadas com todos os seus livros, está dizendo: agora eu quero dizer uma verdade depois de Cristo. Atreva-se a entrar. Por quê? Porque o sangue de Jesus é o novo e vivo caminho que consagrou pelo véu. O véu era o que separava a sala principal do Santo dos Santos. A ideia é que o véu foi rasgado na carne de Cristo, para que gente como a gente pudesse entrar na presença de um Deus como esse Deus. Pode entrar, atreva-se a entrar. Mas a presença de Deus mudou. Deus mudou. Deus não é tão santo mais. Já não é aquele Deus cheio de glória. É o mesmo Deus, irmãos, porque a própria palavra fala que Ele não muda, não há sombra de variação ou mudança no seu ser.
Deus permanece como uma rocha dos séculos. O que mudou então? Mudou que o Cordeiro Santo foi sacrificado. E todo aquele rigor era para nos mostrar que Deus tinha um jeito de fazer o caminho ser pavimentado. E o autor aos Hebreus está falando sobre isso. Pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue dele. A sua carne é o véu rasgado. Porque temos agora um grande sacerdote que não precisa de instrução. Não é Arão mais, não é Moisés. É Jesus. Ele é o sacerdote que nos conduz à presença de Deus de forma segura. Nós continuamos sendo os pecadores limitados como no Antigo Testamento. Eles o eram. Mas nós, agora, contamos com a obra completa. Ele diz mais: aproximemo-nos com certeza de fé. Porque o coração vai ser purificado, a consciência vai ser purificada, o corpo vai ser purificado. Só nos resta esperança. Bom, isso nos leva à primeira consideração desse texto. Eu queria partir o nosso texto de Mateus em algumas partes, para que a gente possa digerir adequadamente. Senão não desce tudo de uma vez. Quando orares. Essa é a primeira instrução que nós temos aqui. Quando orares. Eu quero que você pegue como pano de fundo aquilo que estava acontecendo lá em Levítico. Uma vez ao ano, daquele jeito. Correndo o risco de não dar certo. A gente não sabe o quanto isso é folclore, o quanto isso é aqueles costumes que a gente vai passando de época em época, mas fala-se muito de amarrar sacerdote com a corda, porque ele morria lá dentro e puxava. Isso é uma coisa que é bem estabelecida no povo de Deus. A Bíblia mesmo não fala sobre isso, mas faz sentido, certo? Quem vai lá buscar? Morreu lá dentro. Tocou na arca da aliança, caiu duro no chão. Quem vai buscar? Tem que entrar lá, na presença de Deus. Ninguém busca. Não tem como buscar. E de fato, Deus alertava para que não morras. Uma vez ao ano, com esse perigo todo, com esse rigor todo. Por isso que eu quero te dar ênfase dos seus olhos no quando. O autor aos Hebreus nos falou sobre isso, para que agora a gente volte a Mateus e veja Mateus falando o seguinte: quando orar. E o que é orar se não entrar na presença de Deus? O que é orar se não estar no Santo dos Santos com um Deus presente? Ouvindo, aceitando a gente, ali representados pelo sacerdote. Agora o sumo sacerdote nos representa Jesus. Então podemos entrar no Santo dos Santos e falar com Ele. Por isso, quando orares. E quando é? Quando? A qualquer momento. Não tem hora marcada. A Bíblia é tão abrangente e insistente em falar isso para nós, que diz: orai sem cessar. É qualquer hora, qualquer momento. O véu foi rasgado, a presença de Deus ainda é santa, mas eu te cobri com o meu sangue. Você pode acessar o Santo dos Santos quando quiser. Basta orar. Embora isso seja uma notícia maravilhosa, embora isso seja uma notícia de esperança, de liberdade, que deve nos animar, Deus não é mais perigoso por causa de Cristo. Embora isso seja verdade, por outro lado, isso tem que nos constranger, porque muitas vezes não temos aproveitado essa oportunidade. Muitas vezes temos visto o caminho de sangue pavimentado e temos ignorado. E quando é que fazemos isso? Quando não oramos. Nessa hora nós estamos dizendo: a presença de Deus não vale o meu tempo. É isso que nós estamos dizendo quando negligenciamos a oração na nossa vida. Eu tenho mais o que fazer. E não fazemos como Lutero certa feita disse e foi registrado:
Eu tenho tanta coisa para fazer hoje que não posso passar menos de 3 horas em oração. Nós colocamos prioridades acima da oração, ou porque não achamos que a oração é valiosa, que ela vale como a Bíblia diz que ela vale, ou não achamos que pela oração acessamos a presença de Deus. Ou achamos e desvalorizamos ambas as coisas, tanto a oração quanto o ser de Deus e a sua presença. A nossa debilidade na oração comunica algo muito parecido com isso. Deus não vale tanto assim a ponto de eu me parar diante dele. É como se ali, os nossos irmãos mais antigos, do tempo de Levíticos, estivessem naquela oportunidade, uma vez ao ano, dizendo: vou pescar. Ok, vou ver como é que estão os camelos. Vou arear umas vasilhas aqui. Consegue entrar isso na sua mente? Deveria. Se você gasta tempo com qualquer outra coisa mais do que com Deus. E por mais, eu estou falando de prioridade, nem necessariamente de quantidade. Porque obviamente nós temos toda uma responsabilidade para cuidar do dia. E Deus nunca falou para que a gente passasse mais tempo na presença dele do que fazendo outras coisas. Mas se temos dificuldade de parar na presença dele para fazermos as coisas que temos que fazer, para assumirmos nossas responsabilidades, para fazer escolhas, para decidirmos o que temos que decidir, para educar nossos filhos, para lidar com os nossos cônjuges, para lidar com as pessoas que nos relacionamos, para sermos pessoas civis, profissionais, se não recorremos a Deus para ir para a vida, nós estamos passando uma mensagem, primeiramente a nós mesmos, e a Deus, e ao mundo, e ao diabo, de que Deus não é tão sábio assim, ou tão valioso assim. Mas Jesus sabe o valor que o Pai tem. Sabe como a vida é teocêntrica, tem Deus no centro. E Jesus então está no capítulo 6 de Mateus, um dos primeiros evangelhos a ser escrito. No começo do registro, no começo do relato, é dito assim: eu quero ensinar vocês as primeiras coisas. Ele está formando a mente dos seus discípulos. Ele está aqui treinando os seus discípulos que os sucederão. Ele diz o seguinte: orem desta forma. Isso aqui faz parte do fundamento que Deus está dando através de Jesus para a igreja. Isso daqui é o pavimento fundamental. Orem desta forma, falem com Deus. Quando orarem, quando orares, quando, a qualquer momento, você pode fazer isso. O preço foi pago, meu irmão. O preço foi pago, minha irmã. Você pode acessar a presença de Deus e estar diante do Criador em oração. Ele está pronto para te ouvir. A oferta já foi feita. O preço já foi pago. É só entrar, é só vir. Do jeito que você está, vem. Vem para Ele, fala com Ele, busca Ele. Pastor, você não sabe da minha vida não. Meu irmão, você não é capaz de me escandalizar não. Talvez. Mas deixa eu dizer um que você não pode escandalizar: Jesus. Porque Jesus olhou dentro da sua maldade e falou: perdoo. Jesus pegou sua história de vida e falou: perdoo. Purifico, limpo, lavo, transformo. Para apresentar a mim mesmo como igreja santa e gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa alguma. Antes, limpa, pura. É isso que Ele faz com você. É isso que Ele faz comigo. Isso não é um aval para a gente viver como queremos, muito pelo contrário. É para nos transformar e mudar completamente a nossa vida e a nossa forma de viver. E, em primeiro lugar, uma vida diante dele.
Antes de qualquer coisa, uma vida diante dele. Por isso eu insisto, entra. Pode vir. Ouse buscar o seu Deus. Tenha intrepidez de buscar a um Deus santo. Em Jesus, Ele pode te receber. Mas então, esse texto não apenas nos dá sinais e provas de que a presença de Deus está disponível, mas vai muito, mas muito além. Muito além. E agora talvez tocando no âmago da nossa identidade humana. Ele vem dizer que nós somos um tipo de gente diante de Deus, que Deus tem uma qualidade muito especial diante das pessoas que chegam em nome de Jesus. Que tipo de gente somos? Gente carente de família. E quem é esse Deus? Pai. Pai. Deus é Pai. Ele não se faz Pai. Ele é. É a primeira pessoa da Trindade Santa e Divina, o Deus Pai. Sede santos porque eu sou santo. Deus sempre quis nos envolver com quem Ele é. Fez Adão à sua imagem e semelhança, Ele comunicou comunhão, criatividade e vários aspectos do seu próprio ser a Ele. Seu Filho se encarna em imagem humana e para nunca mais se desencarnar. Temos comunhão com Deus através desse Filho. E esse Filho está aqui dizendo: eu quero comunicar algo que eu tenho com Deus para você. Chama Ele de Pai. Eu quero que você tenha a minha experiência. Não apenas você pode falar com Ele, você não apenas pode entrar na sua presença, mas você pode entrar na sua presença e encontrar não apenas um Deus santo, poderoso, glorioso, mas também um Pai. Um Pai. Talvez esse seja o nosso ponto de choque agora. Porque você fala: minha experiência com meu pai foi tão amarga, que chegava alcoolizado em casa, batia na minha mãe, espancava a gente. Eu não tenho interesse nenhum de chamar meu pai de Deus de pai. Pai para mim é coisa ruim. Pai para mim comunica uma imagem péssima, por causa da minha experiência. Eu não tenho interesse em chamar Deus de pai. Como é que Deus se revela como pai? Por que ele não é mãe? Mãe é muito melhor. Mãe protege, mãe ama, mãe é pura, mãe isso, mãe aquilo. Mas a gente também pode ter experiência ruim com mãe. Ou a gente pode ter uma boa experiência com ambos. E falar: realmente, faz todo sentido. Meu pai é bom demais. Meu pai sempre foi bom para mim. Minha mãe sempre foi maravilhosa. Mas é gente como a gente, também tem lá seus defeitos. Então não dá para esgotar quem Deus é olhando para o meu pai, nem olhando para minha mãe. E aqui mais um limite estabelecido. A minha experiência, eu falando agora de fato da minha experiência é limitadíssima, irmãos. Eu não sei muito o que é ser filho de um pai. Aos 11 anos eu tive essa experiência interrompida. Não tenho muita experiência com isso. Aprendi pouco, tenho vagas memórias. Se eu falar para os irmãos que eu não lembro mais a voz do meu pai. Ele morreu no ano de 2000. Lá se vão quase 22 anos, porque faz em outubro agora. 22 anos completos. Não temos gravação de fita, nem de vídeo, não tínhamos nada disso em casa. E o som não foi alimentado na minha memória há 22 anos. Eu não lembro mais a voz do meu pai. De pouco a pouco eu estou perdendo o meu pai. Estou ficando sem. Porque eu tenho o rosto dele gravado em algumas fotografias. Mas o cheiro, o timbre da voz, o tato. Meu pai era muito carinhoso, muito pegajoso. Está ficando
raro na minha memória. Fisiologicamente falando, neurologicamente falando, está acabando. Minha experiência é vaga, é vazia. A boa notícia é que Jesus não veio pedir a minha experiência para me relacionar com Deus. Ele não quer que eu pegue a minha experiência e coloque no meu relacionamento com Deus. A proposta de Jesus veio resolver o problema, irmãos. É pegar gente com experiência boa, mais ou menos, e péssimas, e falar que a experiência de Jesus é que está sendo oferecida. Jesus veio oferecer a experiência dele a nós. É como se ele estivesse dizendo: eu quero que vocês experimentem o que eu experimento com o Pai. Eu quero que vocês tenham o que eu tenho com o Pai. Eu quero que vocês acessem a presença dele e o encontrem como um Pai que você nunca teve. Eu quero que você o encontre e o desfrute como eu desfruto do Pai. A delícia da sua presença, a delícia dos seus braços, da sua palavra. Eu quero que você se envolva com a glória que Ele tem. Eu vivo isso com o Pai. Eu quero que vocês vivam por isso. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou capaz de morrer para que você viva isso. E Ele fez. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter Pai no mundo. Não importa a sua experiência, não importa as suas dores ou alegrias. O que Jesus está nos oferecendo é muito maior, é muito mais profundo, é muito mais condizente com o que somos e precisamos. Ele veio oferecer a adoção de filhos, porque precisamos estar em família. E as nossas experiências jamais suprirão a nossa alma no seu desejo mais profundo de sermos filhos desse Pai. Elas no máximo podem apontar para Ele ou apontar para a necessidade dEle. Mas Jesus está nos oferecendo este convite. Entra, encontra e chama Ele de Pai. Pode chamar. Ele vai atender. Como quem diz: sim, meu filho, senta aqui. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Ele é Pai. É assim que Ele decidiu ser encontrado por nós, como Pai. Nós podemos chamá-lo de Pai. É por isso que Ele diz no final da profecia de Isaías: trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, os que formei e fiz para a minha própria glória. Esse é o desejo de Deus. E não está dependente do desejo que temos. Primeiro é desejo dele de ter filhos e filhas. É por isso que temos esperança de poder encontrá-lo. Mas Jesus vai além e ainda diz: nosso. É para você falar isso: Pai nosso. E quando Jesus coloca essa cláusula plural, pessoal, Ele está complicando a nossa vida. Porque está dizendo que nós, por mais individualista que sejamos, por mais egocêntrico que sejamos, por mais que seja maravilhoso pensar num Deus me aceitando, me amando, tendo hora só para mim, olhos só para mim, Ele está dizendo que eu não posso me achegar na presença de Deus individualisticamente. Eu tenho que trazer meus irmãos. Se Ele é meu Pai, eu tenho muitos irmãos. Se essa proposta vertical me dá um Pai, a realidade que eu encontro é horizontal com irmãos. Eu tenho irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Não são colegas, não são conhecidos, não são gente para eu ter boa vizinhança, não são vizinhos.
Não são parentes distantes, não são primos, são irmãos. Nós temos uma responsabilidade de comunhão que está atrelada à possibilidade de termos comunhão com Deus. Ou seja, se queremos Deus, temos que querer os nossos irmãos. Simples assim. Deus nunca te deu liberdade para que você tenha comunhão com Ele sem ter comunhão com seus irmãos, na fé. Você não tem liberdade, você não está autorizado a desfrutar as delícias da presença de Deus, sem desfrutar as responsabilidades de caminhar com pessoas da sua fé. E eu estou dando ênfase na responsabilidade, embora existam tantos deleites e prazeres na comunidade do povo de Deus, na amizade que encontramos, no companheirismo, no apoio mútuo, no suporte, no sustento. Mas eu sei que muita gente se priva muito facilmente de tudo isso, pelo seu senso de individualidade, pelo seu conforto próprio, de não assumir essa responsabilidade. De ter que amar, cuidar, amparar, sustentar e tolerar irmãos com defeitos e pecados. Ou simplesmente diferentes de nós. A palavra de Deus nos mostra um Deus que se permite chamar de Pai, mas não sem que chamemos os nossos irmãos, de fato, de irmãos. Nós não podemos cometer o pecado de Caim. E eu não estou falando do assassinato, isso é óbvio, não pode matar o irmão não, tá? Eu estou falando do pecado de Caim no final. De não ter resposta para a pergunta de Deus, e Deus fez questão de fazer tal pergunta. Quando Caim se achega em oração. Então Deus pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Por que Deus fez essa pergunta? Para mostrar para Caim e para todos nós que nós não podemos não ter resposta para essa pergunta. Se vamos a Deus, temos que levar nossos irmãos. Isso significa tê-los em conta, tê-los em prioridade. Eu estou na tua presença, Senhor, e está aqui o meu irmão. Está aqui dentre os meus pedidos em oração. O meu irmão está aqui na pauta primeira da minha fala contigo. O meu irmão está sempre diante de mim, se é que não está literalmente do meu lado, porque eu ando com os meus irmãos. Eu me preocupo, eu me ocupo dos santos que têm caminhado com o meu lado. Eu tenho buscado amizade, eu tenho buscado gente para amar e tenho sido amado no meio do povo de Deus. É isso que Jesus está nos dizendo, porque Ele é Pai nosso e nós precisamos ter resposta para essa pergunta. Ame seus irmãos, ame a igreja, cuide dos seus irmãos, tolere, suporte, se deixe amar, se deixe ser cuidado. Estou vendo muita gente aqui, e que lindo é sempre ver gente que eu não conheço na igreja. São visitantes, gente que está aqui querendo conhecer essa comunidade. Seja muito bem-vindo, deixa eu falar isso no meio do sermão para você. E quero te dizer que se você quer caminhar conosco, eu quero que você não espere ninguém te cumprimentar, não. Eu quero que você cumprimente essa igreja. Dá o primeiro passo de amar gente aqui, porque aqui todo mundo precisa ser amado. Não é porque é uma igreja aqui que todo mundo anda junto. Precisa aprender a andar. Precisa aprender a acolher pessoas. Membros antigos aqui precisam aprender a se amar e a ampliar o seu rol de amizade. Quebrar qualquer diferença. Porque isso testifica contra Jesus Cristo. Qualquer diferença, qualquer coisa que impede a nossa comunhão, conspira contra Jesus e a sua obra. Isso difama o evangelho. Então eu falo para você que está chegando, chegando, que você vai encontrar uma igreja aqui para ser amada por você. Mas o meu desejo é que essa igreja te receba muito bem. E que você encontre aqui amigos e que você esteja disposto a isso.
Às vezes a gente recebe irmãos de outra igreja, chega, pastor, eu estou chegando aqui, mas queria ficar no meu cantinho, tive uns dissabores. Ok, vou te dar uma semana. Porque você não tem que ficar no seu cantinho. Você não pode ficar no seu cantinho. A gente tem que caminhar junto. Eu quero que você tenha amigos. Eu quero que você faça amizades aqui. Eu quero que você encontre gente para amar e caminhar com você. E é por isso que a gente faz um lanchinho no final muito singelo, para a gente poder conversar um pouco, irmãos, para a gente olhar no olho. Então hoje eu conclamo a você, cumprimente as pessoas, dê um sorriso para essas pessoas, fale com as pessoas, seja amável, é o mínimo. Porque nós estamos estudando, o pastor está estudando lá no seu escritório, para desenhar uma filosofia de ministério e uma dinâmica de pequenos grupos para a nossa igreja. Para quem sabe ainda esse mês, eu quero falar para a igreja, essa é a proposta. Vocês estão juntos? Vocês compram essa ideia? Eu quero apresentar para os irmãos. Eu tenho orado por isso. Eu tenho pedido a Deus, falado com os conselheiros dessa igreja. Nós temos orado por isso. Para quê, irmãos? Para aumentar a nossa comunhão. Para aumentar o nosso caminhar junto. Para que mais irmãos sejam pastoreados. Nosso gabinete está cheio de aconselhamento. Louvo a Deus por isso. Pastor, quase não tem tempo para estudar. Porque está lidando com as ovelhas. E eu louvo a Deus por isso. Mas nós precisamos aumentar o pastoreio. E como isso é possível? Se tivermos mais olhos no rebanho. E como isso é possível? Se nós estivermos caminhando juntos. Se nós estivermos caminhando juntos, nos encontrarmos ao longo da semana, olharmos no olho, pedir oração. Isso chega no pastor, isso chega até a liderança da igreja, a gente pode saber melhor da igreja. Nossa igreja está crescendo, irmãos. Nosso rebanho está crescendo. Nós somos pelo menos 400 pessoas rondando a nossa igreja hoje, num lugar que cabe talvez 200 pessoas. Se fazemos 2 cultos de ceia com culto cheio, é isso que temos hoje, de acompanhamento. Já é um grupo considerável. A gente precisa se pastorear, se exortar e se amar na prática. Saber da dor do outro e das alegrias. Chorar com aquelas e sorrir com estas. Precisamos. Então, sobre isso, aguardem notícias. E eu conto com o apoio da igreja. Por enquanto, ore por isso. Mas o texto não para por aqui. Ele ainda diz: santificado seja o teu nome. O que ele está dizendo aqui é que esta oração pede a Deus, o nosso Deus acessível agora em Cristo, que também é nosso Pai em Cristo, para que o nome dele seja santificado. Nós não vamos ler nessa ocasião, mas lá em Ezequiel é dito que o nome de Deus estava no povo de Deus. E por isso o testemunho do povo difamava ou glorificava o nome de Deus. E a forma de Deus purificar o nome dele dentre as nações era purificando o povo de Deus, que tinha um nome escrito neles, figurativamente falando. Onde o povo ia, lá ia o nome de Deus. E Deus, para santificar o nome dele perante as nações, ele trata o povo. Esse é o resumo de Ezequiel. Eu estou falando aqui do capítulo 36. Provavelmente. Depois os irmãos conferem aí. Isso significa que Jesus está nos ensinando que nós temos o nome de Deus. E quando pedimos para que Deus santifique o nome dele, ele vai nos santificar no caminho. Ele vai tratar com a gente. E para onde isso aponta? Para Corandel, ou seja, a vida diante de Deus. Essa é a nossa vida. Nós só temos um pai, temos muitos irmãos, e isso é tão abrangente porque a nossa vida é teocêntrica, é vivida diante de Deus. E essa vida vivida diante de Deus significa que nós levamos o nome de Deus na nossa vida. Somos, portanto, missionários em todo o tempo, comunicadores de Deus para o mundo, para nós mesmos, para a nossa casa. E por isso devemos pedir a Deus que a sua glória seja em primeiro lugar. E nessa hora, tudo na nossa vida vai ser colocado no seu devido lugar.
Porque Deus prioriza a sua glória. E quando nós buscamos a santidade do nome dele, nós estamos pedindo a Deus que santifique o povo do nome, nós. Quando nós pedimos para que Deus santifique o nome dele com a nossa vida, para que a nossa vida glorifique o nome dele, nós estamos pedindo também para que Deus sare a nossa terra, para que Deus cuide das nossas mãos, para que Deus cuide do nosso trabalho, para que Deus cuide da nossa família. Isso significa estar por trás de santificado seja o teu nome na minha vida. Que eu te busque em primeiro lugar, para ver as outras coisas serem acrescentadas, para que eu te priorize, para que o Senhor cuide das outras coisas da minha história, para que eu não troque outras coisas pelo Senhor, para que eu não coloque nada acima do Senhor, para que eu te valorize com o valor que o Senhor tem. Porque nós não podemos tratar os nossos pecados de outra forma. Nós precisamos pedir ao Senhor que os apague da nossa história, os tire do nosso coração. O Salmo 66, versículo 17 diz o seguinte: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. E os nossos pecados de fato fazem cobertura entre nós e o nosso Deus, e a nossa oração é interrompida. Então não tem como Jesus de fato ter terminado de outra forma, a não ser falando sobre perdão e santidade de Deus, porque ele estava falando e começou sobre entrar na presença de Deus e buscá-lo em oração. Isso significa o privilégio de ter um pai, a responsabilidade de termos irmãos. Também é uma bênção, na maior parte do tempo. Mas também o dever de lidarmos com seriedade contra os nossos pecados. Esse é o nosso Deus. Um Deus que nos busca. Um Deus que do céu desce para falar conosco, nos alcançar e nos responsabilizar. E é por isso que eu gostaria de terminar esse nosso momento de exposição bíblica lendo uma canção, a poesia de uma canção, que chama-se Apressa-te. É Deus falando na poesia. E eu que te conheço há tanto tempo, eu lembro de escolher a cor dos olhos teus, eu lembro. Te ensinei teus primeiros passos, tão incertos, era bom que eu ajudava a levantar. Então vamos falar sobre saudade? Eu te espero há tanto tempo, ninguém sabe medir. Para minha dor o tempo não é cura. Nada ajuda a esquecer a falta que você me faz. Eu anseio pela festa mais do que ninguém. Eu conto os dias para te abraçar, mas tenho tantos filhos ainda sem saber. Avisa o mundo inteiro, mas não esqueça os teus vizinhos para trás. Apressa-te a contar o meu amor, te apressa. Te apressa em viver a minha paz. Eu não aguento de saudade. Eu também quero a casa cheia, mas não quero nenhum filho para trás. Apressa-te a encontrar o meu amor, te apressa. Te apressa em viver a minha paz, que seja mais que teoria. Ela mude a tua rotina, e os seus filhos ouvirão a minha voz. Então apressa-te, apressa-te. Tem gente que só fica cochichando, me escondendo nas igrejas, em seu próprio altar. Mas meu amor não é nenhum segredo, é boa nova. Quem conhece vive agora para amar. Eu anseio pela festa mais do que ninguém. Eu conto os dias para poder te abraçar, mas tenho tantos filhos ainda sem saber. Avisa o mundo inteiro, mas não esqueça seus vizinhos para trás. Apressa-te a encontrar o meu amor, te apressa em viver a minha paz. Apressa-te a encontrar o meu amor, te apressa a viver a minha paz. Eu não aguento de saudade, também quero a casa cheia, mas não quero nenhum filho para trás. Então te apressa. Buscai meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, os que formei e fiz para minha própria glória. Ide pelo mundo inteiro, fazei discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que a casa de Deus está se enchendo. Quero te dizer hoje sobre o grande privilégio de termos um pai como esse. É um pai em comum. A responsabilidade de termos irmãos. O dever de lidarmos com dureza contra o nosso pecado. E a nossa missão
de buscar o povo de Deus, de amá-lo e de encher a mansão celestial. É isso que Deus está fazendo através de nós. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai de amor, Pai nosso em Jesus, seja exaltado nesse lugar e encontrado por filhos e filhas. Que haja nessa noite adoção de filhos e filhas, inclusive. Te peço pelas vidas que ainda não se entregaram à sua paternidade. Que nesta ocasião possam se dobrar ao Senhor como filhos e filhas. E dizer: eu quero esse Pai. Eu quero te encontrar como nunca encontrei. Eu te peço isso, ó Deus. Te peço pelos corações que ouvem essa mensagem. Te peço, ó Deus, por aquele órfão que precisa de adoção. Te peço pelo filho que está distante da casa, distante do Senhor, para que retorne, para que volte. Te peço pela igreja do Senhor, para que desfrute da presença do bom Pai que o Senhor é. Que se responsabilize pelo privilégio de ter irmãos. Ó Deus, e firma a nossa obra na tua missão. Em nome de Jesus. Amém.